inteiro, gente. Qual que é a regrinha que a gente vai ter na adição com números inteiros, tá? A adição com números inteiros, a gente tem duas regrinhas. Uma, quando os sinais são iguais, e outra, quando os sinais são diferentes. Então, eu sempre vou separar assim, tá? Então, a gente tem sinais iguais, e sinais diferentes. Tá? Vamos tirar isso aqui? Bora. Então, como que a gente faz quando os sinais são iguais em uma operação com números inteiros? Sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. Conserva o sinal e soma. Tá? E sinais diferentes, como que a gente vai fazer? Sinais diferentes, a gente vai conservar o sinal do maior e diminui os dois, tá? Diminui. Beleza? Inclusive, isso aqui é bom anotar, tá? Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. Isso aqui é uma dúvida que está tendo bastante nas atividades, que é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, menos 3 mais menos 8, se eu tenho menos 4 mais 7, né? Ou se eu tenho, por exemplo, menos 4 mais menos 7, e vamos colocar menos 10 mais 3. Beleza? O que vai acontecer aqui, tá? Como que a gente vai resolver essas questões? Nesse primeiro aqui, ó, primeira coisa, não é o sinal do meio que conta, tá? Então não é, porque o sinal do meio aqui é mais, então eu tenho que somar, professor? Não, não necessariamente. O que vai mandar nas operações é o sinal dos números. Então vocês têm que observar o sinal dos dois números, tá? E usar essas duas regrinhas aqui, tá? Então o que a gente tem? Quando eu tenho dois números com sinais iguais, a regra diz o quê? Conserva o sinal e soma. Então não é menos 3 menos 8, eu vou conservar o sinal de menos e vou somar esses dois números. Então vai ficar 3 mais 8 dá 11, tá? Então o que a gente tem que fazer? Conservar o sinal e somar. E esse caso aqui, ó, eu tenho menos 4 mais 7. Professor, tem que somar porque o do meio é mais? Não, não tem que somar. Você tem que olhar o sinal dos números. Então, o 4 é negativo e o 7 é positivo. Como os sinais são diferentes, a conta que a gente tem que fazer é diminuir, tá? Então, nós vamos diminuir os dois números. 7 menos 4 dá 3. Então, qual o sinal que vai ficar? Menos ou mais? A gente vai pegar o sinal do maior número. O maior número é o 7, então o sinal vai ser de mais. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vai conservar o sinal do maior, que é o mais, e diminuir os dois números. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Então, é isso que vocês têm que avaliar, tá? Se o sinal é igual ou se o sinal é diferente. Outra forma de pensar é pensar um pouquinho em dinheiro, né? Tem dinheiro, tá devendo, essas coisas. Então, como que a gente faz? Eu penso assim, quando é menos, eu estou devendo alguma coisa. Quando é mais, significa que eu estou pagando alguma coisa. Então, aqui, ó, se eu estou devendo 3 e pego emprestado 8, ou seja, se eu fico devendo 8, eu vou ficar devendo 11, porque vai aumentar a minha dívida. Aqui no caso, se eu estou devendo 4 e pago 7, o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir, porque a minha dívida vai diminuir. Então, vai me sobrar R$3. Esse também é uma outra forma de pensar para vocês, tá? Vocês podem usar ou o pensamento de dinheiro ou lembrar a regrinha em si aqui, tá? Inclusive, aconselho a anotar essa regrinha aí no caderno. Então, nesse caso, menos 4, menos 7, o que a gente vai avaliar? O sinal dos dois. Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o que a gente vai fazer? Somar os números. Então, 4 mais 7 dá 11 e menos repete. Então, vai dar menos 11, tá? Nesse caso aqui, menos 10 mais 3, os sinais são diferentes, então eu sei que tem que diminuir. Então, vamos diminuir. 10 menos 3 dá 7. E agora saber o sinal.
qual sinal que vai ser, se é o sinal de mais ou se é o sinal de menos. Para saber qual sinal tem que ser, nós pegamos o sinal do maior. No caso, o 10, né? O 10 é maior que o 3, então o sinal do 10 é que vai manter. Outra forma de pensar é, eu estou devendo R$10, pago R$3, ou seja, minha dívida vai diminuir. Então eu vou ficar devendo somente R$7, beleza? Entenderam isso aí? Vamos lá. Agora, nós vamos ver a operação de subtração. Tem diferença da operação de adição e a operação de subtração? Mais ou menos. A operação de subtração, vocês têm que lembrar que ela tem um passinho a mais para fazer antes de começar a fazer a conta. Que passo é esse, professor, que tem que fazer? É esse aqui, ó. Quando a gente tem uma conta de subtração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Trocar o sinal do segundo número, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, menos 4, menos 4 menos mais 3, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É trocar o sinal, né? Então, a gente vai... Esse menos quer dizer o quê? Quer dizer que tem que trocar esse sinal aqui. Então, eu vou repetir o primeiro número, repete o menos 4, e aí eu vou trocar esse sinal. Aqui não é mais 3, então vai ficar menos 3. Pronto. E agora, como é que faz? Agora a gente usa a mesma regra que nós usamos na adição. Como os sinais são iguais, eu não vou diminuir, tá? O sinal não é, o sinal do meio é menos, então eu vou diminuir. Não. A ideia é você analisar o sinal de cada número. E a partir do sinal de cada número, você vê se vai somar ou diminuir os dois números. Nesse caso aqui, nós temos menos 4, menos 3, os sinais são iguais. Como os sinais são iguais, nós temos que somá-los. Então, o resultado aqui vai dar 7, né? 4 mais 3, 7. E o sinal de menos repete. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. Beleza. E se eu tenho algo desse tipo aqui? Menos 10, menos 8. Não é para fazer a conta direto, porque se fizer a conta direto, vai errar. Primeira coisa que tem que fazer, quando tem um sinal de menos com outro sinal do lado no parênteses, primeira coisa que tem que fazer é trocar aqui. Então, repete o menos 10 e troca o menos 8. O menos 8 vai trocar e vai virar mais 8. Pronto. Agora, o que tem que fazer? Observar os sinais. Não é para somar. Não é só olhar o sinal do meio e falar, é mais, vamos somar os dois números. Não. Vocês têm que avaliar o quê? O sinal de cada um dos números. O sinal desse número é menos e o sinal desse número aqui é mais. Como os sinais são... Então, eu vou pegar o sinal do 10, que é o número maior, e vou diminuir os dois. 10 menos 8, 2. Né? Então, diminui os números e peguei o sinal do maior. Entenderam essa parte aí? Continuando, vamos agora estudar a multiplicação e a divisão com os números inteiros. Para ver, será que usa a mesma regra da adição e subtração? Será que tem que pegar o sinal do maior? Será que não tem? Como que será que a gente faz quando a gente tem multiplicação e divisão? Na multiplicação e divisão, a gente só vai usar as regrinhas de sinal. Então, nós temos o quê? Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais, né? E mais vezes mais vai dar mais. Então, a regrinha da multiplicação e divisão é a mesma, tá, gente? Então, na multiplicação e na divisão, a gente tem que olhar somente essa tabelinha de sinais. Não tem que olhar mais quem é o número maior, quem não é, ver nada disso. A única coisa que a gente precisa ver é o quê? Qual que é a regrinha da tabela de sinais. Então, se nós temos, por exemplo, menos 3 vezes mais 4, né, ou menos 12 dividido por menos 6, ou menos 8 vezes mais 2, e o último aqui, fazer mais um, menos 10 dividido por menos 5. Certo? Então, como que nós vamos fazer nesse caso aqui? Então, a única coisa que nós temos que nos importar são os sinais, tá? Então, o que a gente tem que olhar aqui, ó?
os sinais, ó, mais e menos, segundo a tabela, mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes menos vai dar mais. Beleza. Depois de analisar o sinal, como que a gente faz, professor? Tem alguma regra especial para multiplicar ou dividir? Não. Depois disso é só multiplicar ou dividir normal, como vocês multiplicam e dividem a vida inteira. Então, 3 vezes 4 é 12. 12 dividido para 6 é 2. 8 vezes 2 é 16. E 10 dividido para 5 vai dar 2, tá? Uma observação que eu falo aí, ó, é na plataforma, se você colocar a resposta mais 2 ou 2, é a mesma coisa, tá? Se você colocar o mais 2 aqui ou 2, também é para dar a mesma resposta, tá? É para dar a resposta correta. Claro que às vezes a plataforma erra, né? Erros aí a gente está vendo que podem acontecer. Beleza? Entenderam? Vamos lá. Agora nós vamos ver potenciação com números inteiros, tá? Então primeiro vamos lembrar o que é uma potência, tá? O que é uma potência? Uma potência nada mais é quando eu tenho um número elevado a outro. E aí eu já destaco, primeira coisa, não é para multiplicar o 2 vezes o 3, tá? Se você fizer isso, tá errado. Como que a gente faz uma potência? Eu tenho que repetir o número de baixo uma quantidade de vezes igual ao número de cima. Então eu tenho que repetir o menos 2 3 vezes. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Feito isso, agora sim eu vou multiplicar. Então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8, beleza. E o sinal, professor, como é que faz? Você vai fazer o sinal de 2 em 2. Menos vezes menos, a gente viu que isso aqui vai dar mais. Mais vezes menos, aqui tem que dar menos, né? Ó. Então, menos vezes menos dá mais vezes menos vai dar menos. Então, esse resultado aqui tem que ser menos 8. Beleza? É basicamente isso que a gente vai fazer. Fazer mais um exemplo aqui. Menos 3 elevado a 4. O que isso significa? Significa que eu tenho que pegar o menos 3 e repetir ele 4 vezes. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí, como que a gente vai fazer, então? Multiplicar os números. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Beleza. E o sinal, como é que faz? Menos vezes menos dá mais, né? Aí, mais vezes menos vai dar menos, né? E esse último aqui é menos. Menos vezes menos vai dar mais. Então, esse número aqui é mais 81. Ou seja, você primeiro multiplica os números e depois faz os sinais. Tem um jeito mais fácil, professor? Tem um jeito mais fácil e mais simples, que é o seguinte: se você tem um número negativo que seja um número negativo elevado a um expoente par, a gente sabe que esse resultado tem que dar positivo. Se eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, eu tenho que esse resultado aqui tem que ser positivo. Caso você não queira fazer todo esse processo aqui sempre, a outra maneira mais fácil que vocês têm de fazer é lembrar, quando eu tenho um número negativo elevado a um número par aqui em cima, eu sei que o resultado vai ser positivo. Se eu tenho um número menos aqui elevado a um expoente ímpar, eu sei que o resultado vai ser menos. Entenderam isso aí? Então agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver quando nós temos uma potência onde o número de cima ele é negativo, tá? Então o expoente aqui em cima vai ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 7. Como que a gente faz essa conta? Para isso eu dividi em dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho um número inteiro embaixo e o outro é quando eu tenho uma fração embaixo aqui na base, tá? Como que a gente vai fazer? Quando o expoente aqui for negativo, a gente tem que inverter a base, tá? Então aqui a base A, ela vai ficar 1 sobre A, elevado ao N positivo, tá? Quando eu fizer com número vai ficar um pouquinho mais fácil de entender.
E se for uma fração, como que a gente resolve? Aqui não é A sobre B, a gente troca. Então, vai ficar o B sobre o A, elevado ao número N. Tá, professor, como é que vai ficar isso aí? É como se eu tivesse menos 2 elevado a menos 4. Como que a gente resolve isso? Como que eu vou resolver? Menos 2 elevado a menos 4. Então, primeira coisa, inverte a base. Então, a base vai ficar 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2 no caso. Elevado ao 4. Então, o de cima ele era negativo, ele vira positivo. E agora, como é que resolve? Resolve igual nós vimos anteriormente. Eu vou repetir 1 sobre 2 4 vezes. Então, 1 sobre 2 menos, né? Menos 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Tá, e como é que a gente vai resolver isso aqui, gente? Vamos multiplicar esses números. Então, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, tá? Lembrando, 1 vezes 1 não é 2. 1 mais 1 é 2, tá? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 de novo, vezes 1 é 1 de novo, tá? E embaixo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 é 16. Então, vai ficar 1 sobre 16. E o sinal? A base é menos e aqui é par. Então, o resultado tem que ser positivo. Se você não quiser fazer desse jeito, qual que é um outro jeito de resolver? Pensa assim, ó. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos vezes menos é mais. E é assim que resolve. Beleza? Tá, professor, e se for uma fração? Como que eu resolvo? Se for 3 sobre 4 elevado a menos 2. Então, o que a gente vai fazer? O número de cima é o 3 e o número de baixo é o 4. Então, para resolver isso, a gente vai trocar os dois de lugar. Então, vai ficar o 4 sobre o 3 elevado a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir o 4 sobre 3 duas vezes. Então, vai ficar 4 sobre 3 vezes 4 sobre 3. Então, como que a gente resolve? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 4 vezes 4 é 16, 3 vezes 3 é 9. Então, isso aqui vai dar 16 sobre 9. Beleza? Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Agora nós vamos ver propriedades de potência, tá? Nos vídeos, inclusive, que eu passei para vocês essa semana, e se vocês forem pesquisar, tem mais outras propriedades. Eu coloquei aqui somente as propriedades que a gente vai usar nas atividades que a gente está fazendo, tá? Vai usar uma ou outra a mais, mas essas aqui são basicamente as mais importantes, tá? O que a gente tem que fazer? Analisar as propriedades de potência, aqui a ideia não é resolver a potência, não é fazer a conta total. A ideia é fazer o quê? Só usar as propriedades para simplificar o resultado, né? Ao invés de escrever duas potências, eu vou escrever uma só. Beleza? Quais são as propriedades de potência que nós temos? Nós temos multiplicação de potência de mesma base, onde na multiplicação, o que eu faço? Eu vou repetir a base, porque ela é igual, e vou somar os números de cima. Então, eu vou pegar o n mais o n, tá? Então, na multiplicação, soma. Na divisão, o que tem que fazer? Se na multiplicação soma, na divisão tem que diminuir. Então, aqui vai ficar o quê? O A, né? M menos N. Então, eu vou pegar o de cima menos o de baixo. Atenção, é o de cima menos o de baixo. Não é o maior menos o menor, tá? E quando eu tenho uma potência de uma potência, o que a gente tem que fazer? Multiplicar os dois números, né? Então, repete o A e multiplica lá em cima. Uma observação que eu coloquei aqui, também para vocês não errarem, que é, quando eu tenho um número elevado a zero, tem que lembrar da seguinte situação. Todo número elevado a zero tem que dar 1, tá? Exceto se o número de baixo for zero, tá? Porque zero elevado a zero, aí é uma indeterminação. Aí a gente não tem como dizer que é zero ou que é 1, tá? Porque se você olhar por um lado, zero elevado a zero tinha que ser zero. Se você olhar por outro ângulo, o zero elevado a zero tinha que dar 1. Como você não consegue definir se ele vale 1 ou se ele vale 0, tá? A gente diz que é uma indeterminação. Tá, professor? Então, como é que vai ficar no exercício? O exercício é algo mais ou menos assim, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 8. Então, o que a gente tem que fazer? A base é igual? É, bacana. Então, aqui é 2 e aqui é 2 também. Então, eu vou repetir o 2.
E o que eu vou fazer com esses números de cima? Eu vou somar eles. Ah, somar é fácil, então é 3 mais 8? Não. Lembrando, para somar números positivos e negativos, o que a gente tem que fazer? Nós temos que usar a regra. Os sinais são diferentes. Então, apesar de ter que somar, a gente vai diminuir eles porque os números têm sinais diferentes. Então, tem que ficar atento sempre a isso, sempre aos números com sinais diferentes. Então, 3 menos 8 vai dar menos 5, né? Diminui, 3 menos 8 menos 3 é 5, né? E coloca o sinal de menos. E se eu tenho divisão? 8 elevado a menos 3 dividido por 8 elevado a menos 4. O que tem que fazer, então? Você repete o 8 e diminui esses dois números. Então, é menos 3 menos 4. Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar também da regrinha de subtração, que é o quê? Lembra que a subtração a gente troca. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 mais 4. Então, eu tenho sinais diferentes, então eu vou ter que diminuir. Então, isso aqui repete o 8, 4 menos 3 vai dar 1. Pega o sinal do maior, o sinal do mais 1. Então, 8 elevado a mais 1. Tem que lembrar disso também. Outra, se eu tiver 3 elevado a 4 que elevado a 8. O que a gente tem que fazer? Repete a base, repete o 3 e multiplica os dois números. 4 vezes 8 é 32. Beleza? Tá, professor? Tem um exercício lá na atividade que eu vi que tem um monte de coisa junto. Como que eu vou fazer esse negócio? Então lá, por exemplo, pode ter algo assim, ó. Pode ter 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 7 elevado a... Vou colocar aqui um 5. Elevado a 2. E se eu tenho um monte de coisa, como que eu vou fazer aqui desse jeito? Então você faz por partes, ó. Faz esses dois primeiros, ó. A gente sabe que multiplicação soma em cima. Então aqui vai ficar 2, repete, 4 mais 5 é 9, né? Sobre 2 elevado a 7, repete, elevado a 2. Tá, e agora o que faz? Na divisão, diminui. Vai ficar 2, 9 menos 7 é 2, elevado a 2 de novo. Aí 2 elevado, multiplica. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Então ficou 2 elevado a 4. Então, se tiver mais de uma propriedade, você vai fazendo aos poucos. Primeiro as multiplicações, depois a divisão e o último refaz o expoente, que assim fica mais fácil. Beleza? Entenderam até aqui? Alguma dúvida? A outra parte que nós temos que aprender para resolver propriedades com potência é o quê? É a tal da notação científica. O que é essa notação científica primeiro? A ideia da notação científica é você simplificar a escrita de números ou muito grandes ou números muito pequenos. Como que simplifica essa escrita, professor? A gente sempre vai simplificar ela da seguinte forma. É um número vezes 10 elevado a outra coisa. Sempre vezes 10? Sempre vezes 10, tá? E elevado a alguma coisa aqui. Qual que é a regra? A regra é o seguinte. Esse número aqui, ele tem que ser um número que vai de 1 até 9, tá? Então, esse número não pode ser um número mais do que 10, né? Mais do que 9, no caso. Não pode ser 10, ou 11, ou 12, alguma coisa, porque senão tira a ideia de simplificar a escrita, que é escrever o número menor possível, tá? Outra restrição é esse n aqui. Esse n pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. O número positivo a gente vai usar quando a gente tiver um número muito grande. E o número negativo nós vamos usar quando tiver um número muito pequeno. Tá, professor? Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Se eu tenho, por exemplo, 2.300.000, é um número muito grande de escrever. Fazer contas com esse número pode ser uma coisa bem ruim. Você pode errar, pode esquecer um zero na hora de transcrever ali. Então, a maneira mais fácil de escrever esse número é usando a notação científica. Lembrando, o número tem que ser de 1 até 9. Então, significa, o número aqui é 23, mas não pode ser 23. Tem que ser um número entre 1 e 9. Então, ele tem que ser um número 2,3. Como esse número tem que ser 2,3,
O que eu vou fazer, então? O primeiro número eu já sei quem é, 2,3, que é esse número aqui, que tem que ser de 1 até 9, não pode ser mais de 9. Beleza, escrevi ele. Sempre vezes 10, né? Sempre vezes 10. Agora, o que a gente vai contar? A gente vai contar quantas casas eu tenho daqui até chegar na vírgula. Não é contar só os zeros, tá? Tem que contar daqui até chegar na vírgula. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu andei 6 casas. Como eu andei 6 casas, o expoente aqui tem que ser 6. Ele é mais 6 porque o mais é quando o número ele é grande. E o menos é quando o número ele é pequeno. Tá? Então, outra, se eu tiver um número muito pequeno, como é que faz? 0,000000000000237. Como que eu tenho que fazer? O número aqui eu sei que é 237, mas não pode ser 237. Ele tem que ser um número entre 1 e 9. Então, o número tem que ser 2,37. Então, beleza, eu já achei o número. O número é 2,37. Então, o que eu tenho que fazer? Contar as casas dessa vírgula até essa. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu andei 12 casas. Como eu andei 12 casas, o número daqui de cima tem que ser vezes 10 elevado a 12. Aí a dúvida que fica é mais 12 ou menos 12. Você olha, o número ele é muito pequeno, né? Porque 0,00000 é um número bem pequenininho, representa uma coisa bem pequena. Então, como representa uma coisa pequena, esse número aqui tem que ser menos. Outro jeito fácil de entender é, quando os zeros estão desse lado de cá, né? Quando os zeros estão desse lado de cá, coloca mais no expoente. Quando os zeros estão do lado de lá, coloca menos no expoente. Entenderam até aqui? Beleza? Tudo tranquilo? Nós vamos ver, então, como que nós fazemos algumas operações com notação científica. A operação que nós vamos focar aqui é a operação de multiplicação, porque eu estou focando um pouco nas atividades que vocês têm lá na plataforma, tá? E lá nas atividades da plataforma, eu coloquei somente multiplicação. Mesmo porque depois, em outras séries, vocês veem notação científica de uma maneira mais ampla. Aqui é só para mostrar um pouquinho para que servem as propriedades de potência e um exemplo de onde a gente usaria elas, né? Que seria para resolver as operações com notação científica. Beleza? Qual a operação que nós vamos ver? Nós vamos ver a operação de multiplicação. Como que nós fazemos essa operação? Primeira coisa, eu tenho uma notação científica aqui e outra notação científica aqui. O que a gente vai fazer? Os números que eu tenho aqui, esses números eu vou multiplicar normalmente. Multiplicar. Beleza? Então, eu vou multiplicar esses dois números. E o que eu vou fazer com as potências de 10? Esse número aqui e esse número aqui eu vou somar. Pela propriedade de potência que diz que multiplicação de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Então, vamos multiplicar esses dois números, né? Como eu sei que vocês estão destreinados aí, vamos armar a continha aqui e multiplicar os dois números. Então, ó, 4 vezes 8 é 32, vão 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3 é 11. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E somos dois números. 2. 1 mais 8 dá 9. 1 mais 2 dá 3. Beleza. O que a gente tem que fazer aqui? O sinal. O sinal não, a vírgula. Então, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, né? Então, duas casas. Então, o número que nós temos aqui é 3,92 vezes 10. E o que a gente faz com esses números pequenininhos aqui? Soma eles. Ué, professor, mas os sinais é diferente. Então, tem que diminuir? Claro. Vocês têm que sempre olhar o sinal dos números e não a soma. Não é soma que sempre soma, não. Tem que olhar se o sinal é de mais ou de menos. Então, como esse número aqui é positivo e esse número é negativo, tá? Nós vamos usar a regrinha da soma. A regrinha da soma diz que diminui. Então, 8 menos 4 é 4. E pega o sinal do maior. O sinal do maior é o 8. Então, vai ficar menos 8. Essa aqui é a minha resposta. Professor,
Tem mais alguma coisa para fazer? Tem não, gente, é só isso aí mesmo, tá? Então, multiplicou os dois números de fora e as potências de 10 repete, porque notação científica sempre é vezes 10 alguma coisa, e os números de cima nós somamos eles. Beleza? Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Espero que tenham gostado aí da aula de hoje, né? Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo aí, que a gente vai tentar tirar essas dúvidas, beleza? Então foi isso aí, gente.